Olá, bom dia! Hoje a tia está aqui mais uma vez na escola, no nosso cantinho da leitura aqui da biblioteca. A tia vai contar para vocês a história de Ana Maria Machado, palavras, palavrinhas e palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras, estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes, as pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante e às vezes nem ela mesma se entendia. Ou entendia os outros. Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua: tem um paralelepípedo solto, cuidado. Paralelepípedo? Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Mas as outras vezes, tinha umas palavras que ela ouvia e repetia sem dificuldades. Nem eram tão grandes, algumas eram bem pequenas. Eu sei que hoje em dia muita gente não liga, minha filha, mas eu não acho bonito você ficar dizendo palavrão desse jeito, aconselhava a mãe. Acho um absurdo você falar palavrão dessa maneira. Ainda se fosse um menino falando na rua, vai lá. Mas desse jeito parece um moleque daqueles bem mal educados. Não quero mais saber disso. Ou então vamos ter... Ameaça o pai. A menina ficava ouvindo aquilo, tudo sem entender direito. Como é que podia haver palavrão cabeludo? E ela ficava imaginando. Então, palavrões enormes, maiores que uma baleia, mais compridos que um trem e bem carecas, palavras bigodudas, palavrinhas barbudas. Uma vez, a mãe explicou que palavrão é uma espécie de xingamento, que não tem nada a ver com o tamanho de uma palavra. E a menina falou: todo mundo lá no colégio falava bunda mole. E a mãe: então todo mundo era feio. A menina bem que pensou que ninguém fica feio por causa de palavras. Mas disse isso. Disse, foi outra coisa em que também estava pensando. E ela continuou conversando e contando o que já tinha acontecido na escola. E também falou de um dia o que o pai dela havia falado. Aquele dia que papai xingou o síndico de imbecil e doente mental era palavrão? Não, imbecilidade é doença. Não entendo, deixa pra lá. Mas era difícil deixar pra lá, até que um dia, quando tinha acabado de dizer uma palavrinha bem pequena, só de 2 letras, mas que era justamente uma daquelas que a avó chamava de palavrão, cabeludo e empregada, aconselhou. Lá na minha terra a gente bota pimenta na boca de criança que fica dizendo essas coisas. Acharam uma boa ideia e puseram pimenta na língua da menina. Foi um horror. Primeiro ardeu, queimou, encheu os olhos de lágrimas e quando ela conseguiu falar no meio do choro, só disse assim: por que vocês não pensam dessa pimenta e enfia no... Foi uma baita confusão. Os pais então decidiram levar a menina ao otorrinolaringologista.
e também passar por uma psicóloga. Só que depois viram que também precisava passar por uma fonoaudióloga por conta que ela não conseguia falar as palavrinhas direito. E para ela, toda palavra poderia dizer. Aos poucos, a menina foi entendendo que ela não poderia ficar falando aqueles palavrões. Foi então que um dia ela pegou a sua bonequinha no colo e começou a pensar. O nome da minha bonequinha não está dando certo com ela. O nome que ela deu à sua bonequinha era Cusfósfos. Quando a mãe ouviu o nome da boneca, foi mais um alvoroço. Todos começaram a rir e dar gritinhos. Que bom! A fazer uma cara de bobo. A mãe até chorou de alegria. Ficou a família toda dando beijos, abraços e apertuchos na menina, como se nunca tivessem visto uma garota falando. Ela então resolveu que ia mesmo falar de novo. Ia justamente reclamar que aquela confusão já estava enchendo o saco, quando o pai perguntou: Você está se sentindo bem, minha filha? E ela achou que estava, apesar de tudo. Afinal, agora estava descobrindo que não ia ser largada para trás. Só que algumas pessoas enxergam cabelo nas palavras. Ouviu todo aquele nhenhenhen, olhou para a irmã, deu um sorriso bem moleque e resolveu responder com um palavrão novo e bem enorme, que era para todo mundo ficar logo sabendo que daí para frente aquela dupla de meninas ia ser fogo. Maravilhosamente pô. E saiu correndo por aí. Essa foi mais uma história, né? Trabalhando aqui no nosso baú de leitura sobre Ana Maria Machado. Gostaram da historinha? Vejam e compartilhem com as outras pessoas e peçam para que elas se inscrevam no nosso canal. Bom dia! Tchau!